Então, conforme já foi dito aqui no nosso Comunica Marcondes de hoje, nós temos a ilustre presença do professor Elisandro Félix de Lima, lá de Rondônia, como o professor Cleverson já apresentou. O professor Elisandro, ele possui graduação em letras, é especialista em gramática normativa da língua portuguesa, especialista em metodologia e didática do ensino superior e especialista em linguística aplicada ao ensino do português na educação básica. Ele tem experiência como professor universitário, atuando com as disciplinas de língua portuguesa, de estudos linguísticos, de leitura e produção de textos. Ele lecionou em diversos cursos superiores, como letras, pedagogia, arquitetura e urbanismo, sistemas de informação, psicologia, engenharia civil e engenharia elétrica. Atualmente, ele ministra as disciplinas de língua portuguesa e pós-médio na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Josino Brito. Tem 40 horas lá. Muito obrigada, professor Elisandro, pela sua participação hoje aqui conosco, compartilhando as suas experiências na Escola Integral. Ok, é uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre educação, né? Sobre essa nossa vivência. É um prazer enorme estar aqui, estou muito feliz em ser convidado e poder trocar essas figurinhas aí. Então, falando um pouquinho do contexto, né, do programa lá em Rondônia, o programa Escola Novo Tempo, Ensino Médio em Tempo Integral, ele teve início em 2016, com a proposta de melhorar a qualidade do ensino nos estabelecimentos da rede estadual de educação por meio da adesão ao programa de fomento ao ensino médio em tempo integral do Ministério da Educação, o MEC. O programa Escola do Novo Tempo, ele atendeu lá nos anos de 2017 e 2018 cerca de 7.500 estudantes com o ensino médio em tempo integral, e a proposta pedagógica, ela tem por base a ampliação da jornada escolar e a formação integral e integrada do estudante, tanto nos aspectos cognitivos, quanto nos aspectos socioemocionais, observados os seguintes pilares, que são aqueles da escola integral, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e a ser. Funciona com carga horária diária de 9 horas e 30 minutos, trabalhando nos 3 eixos formativos, né, que é a formação acadêmica de excelência, formação para a vida e competências para o século XXI, além das práticas de êxito como tutoria, nivelamento e protagonismo juvenil. O objetivo principal do programa é o jovem e o seu projeto de vida. A Secretaria de Educação tem como visão ser referência em educação integral na região norte até o ano de 2024. E foram selecionadas 523 instituições de ensino para desenvolverem essa iniciativa no período de 2017 a 2020. Então, essas informações todas estão lá na página da Secretaria de Rondônia. Professor, atualmente, quantas escolas atendem este modelo no estado de Rondônia? Como você disse, aqui em Rondônia a gente iniciou a proposta em 2016, que foi a divulgação do programa, mas nós iniciamos em 2017, 18 e 19 com 10 escolas, né? No primeiro ano, 2017, com 10, em 2018 com mais 11, e esse ano a gente tem iniciado com outras escolas, na totalidade agora no estado 18 escolas nesse modelo. A experiência, né, com o maior tempo, né, são com essas 11 escolas que iniciaram, e agora a gente está fazendo um trabalho aqui na cidade, no estado inteiro, mas na cidade que eu moro, Cacoal, está iniciando uma escola, e a gente acaba fazendo aquele trabalho de replicabilidade, com tanto da parte dos docentes com a escola que está iniciando, como os protagonistas, os jovens protagonistas da escola, com os jovens protagonistas dessa escola que está sendo implantada. Né, deu uma pausa por conta da pandemia, né, eu acredito que também tenha acontecido aí com vocês, é a mesma realidade. A ideia era que esse trabalho fosse contínuo, né, então a gente deu uma pausa aí, por conta desse contexto, a gente às vezes não consegue oferecer de uma forma muito eficiente
né, esse apoio, né, de forma remota. A escola Josino Brito, né, ela oferta um modelo, como você colocou, professor, desde 2017. Qual que é o público-alvo da instituição? Né? Qual que é o diferencial nessa escola? Antes, tinha outro tipo de oferta de ensino, como é que era? Você já era dessa instituição, professor? Como foi o primeiro ano, né? Bem como o acolhimento desse modelo? São muitas perguntas, mas pode contextualizar para a gente como que foi, como que era a escola antes, né? Como é que foi esse primeiro ano, a implantação e como foi a receptividade, né? Como que esse público-alvo acolheu essa escola, todas essas novidades? Então, quando você fez a minha apresentação aí do currículo, né, você deve ter pensado, poxa, quantas atribuições, né, em um determinado tempo. Antes de eu iniciar, né, na escola do Josino Brito, que a gente chama aqui de escola regular, para quando a gente está se referindo àquela escola de 4 horas, jornada de 4 horas, né, e agora a escola em tempo integral. Não havia nenhuma escola desse modelo, o que havia eram os projetos, né, de educação integral, que era mais educação, e eu trabalhava numa escola que não é o Josino, era uma outra escola, e trabalhava com 6º ao 9º ano, no meu período de 40 horas, e à noite eu trabalhava em 2 faculdades, ia revezando esse tempo. Então, assim, quando saiu a notícia de uma escola em tempo integral, que eu fui ler, que eu fui pesquisar o que era esse projeto, o que era um programa de Novo Tempo, apesar de não ter tantas informações, ou ter aquelas informações que eu gostaria de ter, eu já fiquei encantado um pouco com aquilo que eu vi, que eu li e que eu encontrei, que eu pesquisei, de referência de outras escolas, né? A principal referência de escolas de Pernambuco. Então eu pensei, é uma forma de eu me manter só nessa escola, de eu também me dedicar em tempo integral à escola, essa dedicação exclusiva, e dar uma aliviada um pouco de todas essas atribuições que eu tenho. Então foi aí que eu decidi me inscrever. E aí a escola, ela foi da mesma forma, ela abriu um processo seletivo de inscrição, então havia alguns profissionais da escola que se inscreveram e outros que preferiram não se inscrever por conta de não saber, né? Tudo era novo e não saber como que era o programa e tal, e alguns profissionais também tinham vínculos com outras instituições, então viu aí uma barreira. Mas foi muito interessante, porque a primeira coisa, como a gente fala que é a escola da escolha, a escola abrir um processo seletivo e o profissional se escolher. Não, eu gostaria de participar, eu quero saber, eu quero aprender junto com essa escola. Então foi nesse formato. Então eu acabei saindo de uma escola, me inscrevi, acredito que tenha sido aí que acontece com todas as escolas. A gente passa por um período de treinamento. Então a gente saiu daqui da nossa cidade, que é distante da capital, 480 quilômetros, viajamos e ficamos uma semana recebendo esse treinamento. E esse treinamento, algumas coisas encantavam e outras coisas assustavam também, né? Porque tudo é novo. E a primeira coisa que impactou, né, quando a gente chega na escola de tempo integral, já é o acolhimento, coisa que a gente não estava acostumado. Você chegar no auditório e você já ser recepcionado e você ser visto como professor, né, ser reconhecido por ser professor, né? Então ali já houve um impacto. E dentro dessa semana a gente aprendeu bastante coisa, mas muita coisa ficou assim na nossa mente como dúvida, como é o caso, acredito, de todos que iniciam, né? Muitas incertezas, a gente precisa se despir de muitos conceitos e preconceitos e de algumas atitudes que a gente acreditava ser assim, atitudes assertivas, né? Mas o bom dessa escola é que a gente ensina, mas a gente aprende, e aprende muito mais, né? E a escola, ela é inserida aqui numa região periférica, ela atende bairros novos, inclusive programas do governo federal, de casas, né?
Então, assim, é uma clientela carente e também atende mais ou menos assim uns 30 a 35% de estudantes da zona rural, que dependem de ônibus, né? Aí a gente tem o período de chuvas, que tudo isso acaba implicando também no transportes, nesse transporte para que ele chegue à escola. Então, a gente já tem várias barreiras aí para poder fazer o trabalho, né, como educador. Mas esse é o diferencial do programa Escola no Novo Tempo. Não é ensinar, às vezes, aquele que já tem uma condição, mas a escola ela oferece oportunidade para aqueles que precisam, realmente precisam, para aquela comunidade carente, para aquele que não tem um acesso a uma educação de qualidade, né, que não tem professores engajados ali, né, e motivando. Então, quando a gente começa no início de cada ano, a gente vê a realidade, a gente vê o jovem que não tem sonho. A gente pergunta qual é o seu sonho, ele não sabe dizer, né, porque é uma realidade. Então, assim, é o contexto que a escola está inserida e eu acredito que quando se pensa em escolher uma escola, né, para implantar o programa Novo Tempo, então é aí que se pensa em qual escola, qual é o local, que clientela nós vamos atender. Então eu acredito que em todas são essas realidades, a nossa não é diferente. Você colocou os nossos anseios, né, porque compartilho disso, as nossas incertezas, que nós, enquanto profissionais da educação, temos que nos despir, né, de tudo aquilo que nós já fizemos, pelo menos eu na minha bagagem, acredito, como você colocou que você também, de várias coisas, né, que a gente traz de outras escolas, outras instituições. E esses alunos, que a nossa realidade também é igual à sua, que muitas vezes a gente vai conversar, né, com os estudantes e eles não sabem nem qual é o sonho, porque não vislumbram nada, né, não ambicionam nada, então nem sonho tem. Houve resistência, professor, nesse início, nesse primeiro ano de vocês dessa instituição, houve resistência, com certeza, houve abandono, né? Como que era no dia a dia, como que era essa busca ativa atrás desses alunos, como que foi nesse sentido de trabalho? Então, eu me lembro de uma das partes da nossa formação na capital, que uma profissional, né, uma professora do ICE falou assim, olha, a educação integral ela vai melhorar bastante no contexto, nas escolas onde vocês irão trabalhar, mas antes de melhorar, ela vai piorar, e vai piorar muito, né? E por que desse piorar muito? Porque nem o professor, nem o educador, nem o estudante está acostumado, né? Então, o primeiro vai acontecer sim um choque, né? Como acontece já na formação do professor para trabalhar numa escola em tempo integral. E assim também acontece com o estudante. O estudante não está acostumado a ficar 9h30 na escola. O estudante não está acostumado a almoçar na escola, ele não está acostumado com essa rotina de estudo, né? Então, primeiro acontece esse choque. Então, quando a gente fala aí do ano de sobrevivência, ele se repete nas escolas, a gente não tem que esconder isso. Todo ano isso acontece, todo ano é um ano de sobrevivência, por quê? Porque todo ano a escola recebe novos estudantes, com a mesma realidade daqueles que a gente recebe no ano da implantação. Nós tivemos, e nós temos todos os anos, estudantes que vão já de imediato ficar impactados, eles ficam impactados com o novo, mas também temos aqueles que não se empolgam tanto. E aí, isso vai mudar com o tempo, com o trabalho, com o engajamento, com a equipe que a escola tem. Então, assim, também eu acredito que é uma realidade de todas as escolas, nós vamos ter aquele momento em que os profissionais vão se adaptar, porque eles chegam de uma formação
e parece que, assim, na formação, tudo vai ser muito mágico, né? Eu vou chegar na escola, eu vou fazer o acolhimento, com uma semana depois nós vamos ter estudantes que vão chegar sem problemas na escola, que nós vamos ter 100% dos estudantes ali preocupados em aprender, né? Com vontade de estudar, motivados, e o dia a dia não é assim. Né? Então, nós vamos ter também momentos em que os educadores vão precisar desse cuidado, vão precisar. E aí tem esse momento do estudo, né? De estar o tempo todo estudando as metodologias do modelo, né? Se engajando. E então, o que acontece assim, de imediato? Alguns profissionais acabam motivados, se engajando. Outros, pode acontecer de não se engajarem. Pode ser que ele escolha depois não participar daquele momento, né? E abrir mão. Então eu vejo que isso é do grande diferencial de um programa Escola Novo Tempo. Primeiro você tem uma equipe engajada, ou seja, todos precisam estar ali buscando cada dia um alinhamento. Quando a escola tem um problema, então de quem é o problema? O problema não é do gestor, não é do coordenador. O problema é de toda a escola. Inclusive, o estudante precisa participar ativamente dessas dificuldades, ele precisa ser ouvido. Né? Ele não pode ser visto como o problema, ele tem que ser visto como parte da solução dos problemas. Envolver esse estudante nessa resolução dos problemas pode ser um grande diferencial para uma escola. Pode ser que isso se torne, né, ao contrário, do professor motivar o estudante, é o estudante que vai motivar o professor, porque ele vai participar ativamente. A escola de vocês, ela já fazia parte de algum programa, como você citou, o Mais Educação, né, que é comum a todo o país, ou como que essa parte diversificada foi incorporada na vida da escola? Porque, por exemplo, na escola que nós estamos, né, quando nós fizemos a nossa formação lá no início do ano, várias coisas da nossa parte diversificada, elas são um sonho de todo profissional trabalhar. Né? Um estudo orientado, uma prática experimental, dentre as outras que nós temos também. Então, a parte diversificada, assim, né, dos nossos componentes complementares, elas são o sonho de consumo, né, da gente enquanto profissional, e esse tempo para desenvolver. E como que foi incorporada na escola toda essa questão diversificada, como que foi trabalhado de início? Vocês também tiveram, nesse início, que obviamente se embasar nas apostilas, no material que vem do ICE, mas também formular, né, vários materiais em todos esses anos que vocês estão atuando nessas disciplinas. Como que foi, professor? Como eu já mencionei, é um grande aprendizado você estar trabalhando numa escola em tempo integral, nesse modelo, né? A gente aprende todos os dias e a gente descobriu já logo de início que não dava para alcançar bons resultados se a gente não tivesse os indicadores. Se a gente precisa, o estudante não quer. Não, peraí, não é que ele não quer. Né, quantos não querem e o que está acontecendo. Então, assim, essa busca por indicadores é algo que a gente trabalha bastante, faz parte das estratégias da escola, e desde o início a gente teve essa preocupação, criar planilhas, fazer esses relatórios, fazer gráficos. Então, isso é um dos diferenciais que a escola que eu trabalho tem. Né? Nós temos, assim, durante a semana, qual é a nossa taxa, nosso índice de faltas? A escola consegue, pela secretaria, né? Numa avaliação semanal, quantos fizeram, quantos não fizeram? Numa avaliação diagnóstica, nós temos coletas de informações, esses dados, que identifica quantas questões o estudante acertou, quantas ele errou, e então a gente tem um mapa das habilidades que ele domina e a habilidade que ele não está dominando. Né? Então, assim, uma
assim, dos exemplos que eu posso citar se a escola tem indicador, ela consegue se antecipar ao problema, ela consegue visualizar que ali tem um problema. E se ela visualiza um problema, a partir desse momento é envolver todos, é envolver quem trabalha com a BNCC, é envolver quem trabalha com a parte diversificada. Então, como é que foi a implantação da parte diversificada? Ela aconteceu de uma forma, como a gente iniciou o programa, foi feita a distribuição da carga horária, que dentro do nosso contexto, sem saber exatamente se o professor conseguiria ou não, mas aí a gente, todo mundo estava iniciando, todo mundo aprendendo, né? E no meio do caminho teve sim a rotatividade desses profissionais, e às vezes a gente voltava a estaca zero, né, como a gente volta às vezes em vários momentos, quando a gente tem a rotatividade, a saída de um professor, a transferência, alguma coisa acontece, né? E os imprevistos a gente tem que substituir, às vezes a gente tem que começar tudo ali com aquele profissional. Mas aí a gente fala assim, acompanhando hoje o blog da escola, as redes sociais, a gente tem ali vários trabalhos que aí são trabalhos pensados por várias pessoas, onde tem o engajamento, que eu falo, né? O engajamento é alinhamento. Então as coisas começam a funcionar, às vezes não no 100%, mas já alcançando um bom resultado. Então, assim, o estudo orientado, hoje na escola, se você perguntar, tem 100% de participação? Não temos um 100%, não conseguimos. Os nossos indicadores mostram isso, mas mostra que a gente está no caminho. E quando a gente percebe que falta alguma coisa, a gente olha para os indicadores e a gente vai traçar algumas ações que melhore. Uma das últimas ações que a gente traçou com um dos professores de estudo orientado que replicou todo o trabalho é trabalhar com uma agenda do Google nesse momento de pandemia, né? Fazer com que o estudante utilize essa agenda que ele já tem recurso no próprio celular. Antes isso era feito no modelo que a professora utilizava no caderno, né? O projeto de vida é a mesma coisa. A gente tem no caso, duas professoras de projeto de vida, e uma delas está desde o início do programa, então ela já tem uma vasta experiência ali, de todos os anos trabalhando com PV. Isso tem ajudado bastante, porque todas as vezes que chega um profissional novo na escola que precisa assumir o PV, ela já é uma referência, né? E aí o projeto de vida é o carro-chefe da Escola do Novo Tempo, que é ali onde que vai o estudante, primeiro ele tem que ser percebido enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, e aí ele vai, claro, escrever os seus sonhos, vai pensar, vai refletir, né? E quando ele começa a entender que ele pode, aí as coisas começam a mudar para ele, né? Outra parte diversificada que a gente tem, que é o pós-médio, que é muito bacana, que a gente trabalha com parceiros, né? Tanto as eletivas como o pós-médio, a gente trabalha com parceiro, trazendo a comunidade para a escola, né? É importante trazer aquilo que acontece todos os dias dentro da escola, já que às vezes o estudante não pode sair. Parceiro da própria comunidade escolar, professor. Exatamente. E se nem sempre a gente consegue levar o estudante para a realidade, a gente procura trazer essa realidade para dentro da escola. Então a gente tem parceria com todas as universidades e faculdades da cidade, inclusive fora da nossa localidade, na capital Porto Velho. A gente tem um projeto de viagem. Essa é uma prática exitosa que a gente tem. A gente tem todos os anos, com exceção desse ano, por conta da pandemia, a gente sempre fez uma viagem para Vila Bela da Santíssima Trindade, que é em outro estado, somente 680 quilômetros de distância da nossa localização, da nossa escola, e a gente mantém esse projeto de viagem com os terceiros. E é onde não é só uma viagem para curtir, mas é uma viagem para aprender. Então lá eles vão ter uma aula
prática. E lá, por que Vila Bela? Porque é onde foi a primeira capital, né, do Mato Grosso, que também foi antes da existência de Rondônia, então tem todo um contexto. Depois tem uma outra viagem também na capital e também para o interior, que também são viagens programadas, né, todas planejadas, e os professores engajados nesse projeto. E aí é bom a gente colocar, porque, nossa, essas viagens, quais são as parcerias, com quem que vocês contam, né? Com o apoio da família. Isso. Com o apoio da família. Porque às vezes a gente olha e fala assim, nossa, o governo do estado ajuda vocês, né? Qual é a contribuição? Tem ônibus? Não. O ônibus é alugado, a alimentação é comprada, não é alimentação da escola. E quem são esses parceiros? É apoio da família, dos pais, dos próprios estudantes que acabam pagando parte dessa passagem deles, né, desse recurso. Aí promove uma rifa e aí a sociedade acaba comprando essa rifa porque entende o objetivo, e é assim que funciona. Nas eletivas a gente já tem muitos parceiros da própria cidade, empresários, professores, que vêm até a escola dar essa contribuição. Porque também entenderam a importância, né, dessa instituição para a cidade. Exatamente. E assim, a realidade que a gente está vivendo, aí você pode perguntar, mas agora, com a pandemia, como que vocês estão trabalhando com esses parceiros? Né? Porque agora, né, e a gente continua da mesma forma. O parceiro, ele faz videoconferência, então a gente já tem as datas programadas online, né, e eles têm atendido, e eles fazem videoconferência com a gente, né? E então tem dado certo. Então, nas segundas-feiras, o pós-médio aconteceu o quê? Palestra, aulões, e agora a gente vai entrar no quadro das ações das universidades falarem dos cursos, né? Divulgarem os cursos que são oferecidos nas instituições, e tudo via conferência. Atende 100%? Não, porque nós também atendemos aquele que tem um recurso, mas também a gente atende aquele que não tem um recurso tecnológico, que são com as atividades impressas, como deve ser o caso de vocês aí também. A educação em tempo integral, né, na instituição, ela se efetivou de forma permanente para os alunos matriculados, ou ainda alguns alunos e alguns pais consideram somente como uma ampliação de carga horária? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, e aí a gente tem que pontuar toda essa experiência que a gente tem com uma escola do Novo Tempo, que primeiro é o ano da sobrevivência. No ano da sobrevivência, nas primeiras semanas, sim, nós tivemos uma educação, uma escola que recebeu uma ampliação de carga horária sem nenhuma condição para receber. Não sei se todas as escolas e outras realidades é dessa forma. Mas também, se a gente ficar esperando que a escola se estruture, fique bonitinha para receber, eu acredito que isso vai demorar muito mais, ou quem sabe nunca isso vai chegar, né? Para ser bem claro, a escola que eu trabalho, ela não tinha quadra, ela foi construída há mais de 10 anos e agora que está sendo construída, finalizado a essa quadra escolar. Então, se a gente olhar, primeiro que seria, como que eu vou oferecer uma educação integral se não tem uma quadra, uma área de lazer para prática esportiva, né? Como que eu vou oferecer uma educação integral se a escola não tem um refeitório pronto, que agora que também está sendo concluído o refeitório? Então, eram, sim, impasses, a gente teve toda essa dificuldade, o estudante, ele estranhou esse momento, a família estranhou, muitos rejeitaram no momento, muitos profissionais que chegaram à escola naquele período de implantação, desistiram também por conta de toda essa dificuldade. Foi o ano da sobrevivência, foi o ano que a gente aprendeu bastante, que a gente teve que sair da zona do conforto, que a gente teve que ou se abraça e vamos remar todos juntos para a gente vencer, ou a gente desiste e a gente vai ficar aqui parado criticando. Então houve uma mudança, né? Então aquele profissional que não quis, ele saiu, outros chegaram,
o trabalho continuou e com o tempo a gente foi percebendo que os estudantes já não ficavam mais preocupados com uma quadra. Não era quadra, não era impedimento, que com o tempo já foi diminuindo aqueles casos eu não estou afim, pulo o muro e vai embora. Né? Tivemos casos assim no início? Sim, muitos casos. Mas com o tempo isso foi mudando. E um foi repassando esse gosto para os outros, né? Dentro da escola, como tudo é uma questão de aprendizado, né? E aí, olha só, a gente tinha um comportamento antes de tudo que fazia na escola valia ponto. E a parte diversificada, a gente não atribui nota. Então, houve no início essa cobrança por parte dos estudantes. Ah, não vale nota, eu não vou fazer. E é um comportamento que com o tempo isso foi mudando. Hoje se faz uma avaliação semanal, mas não se questiona pontuação. E a parte diversificada deve ser sim as disciplinas que eles deveriam gostar mais mesmo. Por quê? Porque não tem essa cobrança de ponto. Ah, vou participar da eletiva, porque se eu não participar eu não tiro nota. O pós-médio, se eu não participar eu não tenho nota. Então, com o tempo, isso vai sendo... uma mudança que vai acontecer, mas não vai acontecer de forma mágica, de hoje para amanhã. E também só vai acontecer quando você tiver uma equipe engajada, uma equipe que fale a mesma linguagem, o mesmo alinhamento, em que aquilo que é dito em uma turma também é dito em outra turma e que mostre para eles que tem todo um sentido, tudo faz sentido. Né? Alguns vão compreender de forma mais rápida, sim, outros vão demorar um pouquinho mais. Né? E aí vai ser aquela caminhada. Não quer dizer que vamos chegar ao 100% ali ou chegou ao 100%. Desafios sempre vão aparecer e é por isso que a escola existe, né? Você comentou sobre a quadra, professor, que não tinha, né, está sendo construída. E o nosso professor Cleverson perguntou como é que está a questão do esporte na escola, que a gente sabe como que é o esporte no programa, né? E como que é na escola essa questão do esporte, como que são as aulas? Ótimo, então, eu falei da escola porque a princípio é um impedimento, é algo ruim, os estudantes reclamaram no início, sim, os que chegam todos os anos, né, eles falam, nossa, a escola não tem quadra, mas nem por isso a escola deixou de oferecer as atividades e os conteúdos de educação física. Elas são feitas, não eu vou usar a palavra improviso, mas essas atividades são reinventadas, né? Muita coisa que a gente está fazendo agora, a gente está reinventando como trabalhar, né? Como mudar essa rotina. E ela é feita no pátio, afasta-se mesa, né, falei do refeitório que a escola não tem. O refeitório também iniciamos de forma improvisada, também no pátio, com mesas. Então, puxa a mesa para um lado, faz a quadra ali, trabalha-se as atividades esportivas num pátio que é grande, né? E aí, a hora do almoço volta, e aí a gente tem a parceria e o envolvimento desses estudantes, então são eles mesmos que acabam auxiliando nesse puxa-mesa, volta à mesa, né? Nem por isso a gente deixou de participar dos jogos, né, do JOER, que são jogos, né, escolares de Rondônia, nem por isso a escola deixou de realizar o interclasse, né? E nessa forma, na reinvenção, precisamos de parcerias para a realização do nosso interclasse todos os anos. Que parcerias são essas? A escola mais próxima que a gente tinha cedeu a quadra e a gente leva toda a escola para essa quadra para realizar. Nós usamos também o ginásio da cidade, que não é tão pertinho assim, mas a gente conseguiu fazer com que, com apoio dos estudantes, dos professores, que isso fosse realizado. Né? E estava tudo certo para a gente já realizar o nosso primeiro interclasse do ano, veio a pandemia e aí a gente cancelou. Mas a reinvenção, acho que esse é o segredo. Seja executado, né, também. Compartilhe conosco, eu coloquei aqui, professor, algumas experiências exitosas suas enquanto professor e também você já falou várias, né, da instituição como um todo. Lembrando que lá no blog da escola, lá no Face da escola, você também está assistindo a gente,
pode ler sobre várias práticas. Eu abri lá e tem várias, né, professora? Eu gostei muito daquelas que vocês estão, inclusive nesse tempo de pandemia, de ensino remoto, né, realizando, fazendo. Teve rodas de conversa, teve várias outras, né, os profissionais conversando com esses alunos, então lá você pode conferir tudo isso. Pode... Desculpa, exatamente. A pandemia, ela causou um impacto em todos os sentidos, na nossa realidade também, mas assim, graças a Deus, a gente tem uma equipe. Eu gosto de falar muito da equipe. Eu, além de lecionar para as turmas dos terceiros anos, eu sou o coordenador de área de linguagem. Então, tem uma equipe muito engajada em linguagem, mas a escola também tem, as outras equipes também são engajadas, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Então, a equipe engajada, ela né, acaba fazendo com que esse engajamento ele seja repassado aos estudantes, né, e vai assim, um vai motivando o outro. Nós realizamos nesse período de pandemia várias atividades que a gente, quem sabe, se em outras épocas antes da pandemia a gente poderia dizer que não daria certo, mas deu. Então, quem sabe eu vou falar assim da mais recente para mais, né, que aconteceu com mais tempo. Nós fizemos uma agora, tá sendo publicado ainda, nem todo o material está nas nossas redes sociais, que foi o show de talentos que aconteceu num sábado, foi sábado passado, 6h30 da tarde, até pouco 8 horas da noite. Isso era um sábado, um sábado letivo. Essa experiência teve bastante participação, em que os estudantes se inscreveram, não eram obrigados, e cada um com o seu talento, fez em vídeo, fez fotos, teve a participação em pintura, teve participação em desenho, fotografia, dança, música e documentários. Eles fizeram o trabalho deles conforme o regulamento, encaminharam para a gente. Aí a equipe conseguiu reunir esses materiais. Eu fiz parte dessa junção dos materiais, criando em formulário, e esse formulário foi encaminhado para um jurado que são parceiros nossos, mas que não tem nenhuma ligação com a escola, e eles escolheram os melhores projetos, né? E aí foi divulgado. A ideia não era nem eleger quem é o melhor ou os melhores. A ideia era essa mesmo, né? De fazer com que eles participassem, que eles ficassem, que eles se engajassem na ideia. E aí foi uma ação que envolve projeto de vida e pós-médio, mas também não quer dizer que só os professores dessas disciplinas abraçam ou promovem, mas é algo abraçado por toda a escola. Cada um contribui de uma forma, seja com dinheiro, seja com trabalho, seja na busca de parcerias para conseguir uma premiação, né, para ser oferecida ali aos trabalhos, né, que foram os trabalhos vencedores. Então, já foi uma das ações. A roda de conversa também partiu dos estudantes, a gente ouvindo o que vocês gostariam que a gente oferecesse, promovesse a vocês. E diante daquele momento, já do segundo mês, em que a gente já foi percebendo que alguns estudantes desmotivados, então o que a gente precisava fazer? Trazer profissionais, parceiros que falassem dos problemas, né, que confortassem um pouco esse momento, essa vivência dos estudantes, aquilo que eles estavam pensando, as dificuldades que eles tinham, as questões socioemocionais. Então essa roda de conversa, eles mesmo, o Grêmio Estudantil da escola, fez o levantamento das necessidades, e eles mesmos fizeram as perguntas a esses profissionais, que foi um psicólogo, foi uma psiquiatra, e aí esses profissionais respondiam esses anseios, né, toda essa demanda aí, essa necessidade que eles tinham. Tivemos também, são tantas coisas que a gente às vezes precisa ir lá nas redes sociais. Uma outra prática exitosa que eu posso dizer é que a escola ela se importa muito com essa replicabilidade, essa divulgação, essa evidência. Então a gente tem as redes sociais para divulgar
trabalho que vem sendo desenvolvido. Nem sempre a gente consegue divulgar tudo que acontece na escola, né? Porque toda semana tem um evento, tem uma extraordinariedade dentro da própria escola, né? Dentro dessa nossa vivência. As viagens que eu citei é uma prática exitosa, é uma prática muito bacana, que demanda muito trabalho, muita responsabilidade e o engajamento de todos, né? Aí tem também, dentro da coordenação, das coordenações, esse levantamento é algo que fica escondido dentro da escola, mas que mostra o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, que são os indicadores, essa coleta de informações, essas planilhas, esse levantamento de gráfico, de tudo, né, ou praticamente quase tudo, fazer um levantamento. Então, se você precisar hoje, quantos estudantes estão participando ativamente dos plantões pedagógicos, que são o momento de tirar dúvida toda semana. A gente tem uma frequência, uma lista disso, bem organizadinho e tudo mapeado. Plantões que você citou, eles acontecem via Meet, professor, eles são online, ou eles são via escrito apenas pelos estudantes, ou há essa conversa online? Como que eles funcionam, esses plantões pedagógicos? Acontece de forma bem planejada. Há um horário, um cronograma do professor e do estudante. A nossa plataforma Google Sala de Aula, ela é bem organizada em tópicos por disciplina. A gente atende a atividade de todas as disciplinas, da BNCC, da parte diversificada. A gente criou também dentro da nossa plataforma o AVA, em que nesse AVA, já que a gente estava falando agora há pouco de práticas exitosas, também tem vídeos em que são vídeos gravados, a maioria, quase 100%, são vídeos que nós mesmos gravamos. A maioria deles eu gravei para o estudante, ensinando, mostrando como usar a ferramenta, também mostrando aos professores como usar a ferramenta Google, como elaborar uma atividade. Então, o estudante, quando ele tem alguma dificuldade, ele menciona, ele relata, e a gente já faz um vídeo, já faz um tutorial e posta no AVA e já atende a todos. E aí, dentro do AVA e de outros tópicos que tem lá, aí tem os cronogramas, as agendas, né? E então, toda segunda-feira, às 14 horas, tem o pós-médio. Então, aquele horário já é destinado para aquela atividade. Aí vamos supor que na terça-feira, 9 horas da manhã, já tem um plantão de língua portuguesa com todos os primeiros anos. Então, os links já são fixos, né, na plataforma Google Sala de Aula. Eles entram pela plataforma, clicam no link e já entram direto na sala. E ali tem um encontro com o professor de língua portuguesa para tirar as dúvidas, isso com todos os componentes, né? Então é uma coisa bem organizada, em que ele se programa e ele tem um momento que ele vai realizar as atividades sem a presença do professor. Quando é que as atividades são postadas? Não existe aquela dinâmica, eu posto hoje, o meu colega posta amanhã, o outro não. Todos os professores postam na segunda-feira. A segunda-feira é para postar. Alguns postam pela manhã, outros à tarde. Mas elas sempre vão vencer o prazo sempre na outra semana, ou segunda ou terça-feira, né? De forma bem organizada. Para que o estudante também já tenha a lista de notificações ali bem certa para ele, né? Seria muito complicado se ele recebesse atividade de hoje, ou se não houvesse o cronograma, o que ia acontecer? Ia ficar assim sem rumo. Eu postaria hoje segunda, a semana que vem postaria terça, ou postaria quinta, ou todos os professores decidiam postar tudo na sexta-feira, né? Então essa organização ela é muito bacana para orientar e para organizar a vida acadêmica. Para nós encerrarmos, professor, essa sua explanação sobre como tem funcionado, né, a instituição de vocês, eu gostaria que você deixasse, né, falasse algo para os nossos estudantes, para os nossos professores também, né, nesse momento, não só nesse momento de pandemia que temos enfrentado, mas para aquele estudante que, às vezes, por não ter sentido ainda essa escola integral, como nós queremos que ela funcione, assim como a sua já está funcionando,
às vezes tem pensado em desistir, né? Tá meio, não, tudo isso que os professores falaram lá no início, me falaram lá em fevereiro, não está acontecendo, não vai acontecer, e tem tido esses pensamentos, né? Nós conversamos com eles e pedimos calma, né? Que nós, sim, vai acontecer essa diferença da nossa escola, que não é, como você bem colocou, não é um milagre pedagógico, não é de um dia para o outro que acontece, né? Mas a gente vai caminhando nessa concretização de todas essas ações. Então, por favor, nos deixe uma mensagem com toda a sua bagagem. Então, assim, para fechar aqui, como a gente tem lá os 3 anos, né, o primeiro, a sobrevivência, o segundo, o crescimento e o terceiro, sustentabilidade, todos os anos a gente retoma essa sobrevivência, porque todo ano é uma sobrevivência, porque todo ano tem gente chegando, é uma sobrevivência para quem trabalha e para quem já estuda, né? E muitos comportamentos dos estudantes que já estão na escola vão ser vistos por aqueles que estão chegando. Então, se a gente tem aqueles que já estão há mais tempo no programa, os veteranos mais engajados, a gente consegue um engajamento até de forma mais rápida, né? Mas vocês estão começando aí, e não há um segredo, não há uma magia, né? Não é algo mágico que a gente vai iniciar e já vai dar tudo certo de cara. Exige muito trabalho, exige muita dedicação. A educação é um trabalho árduo, mas a gente tem que encarar isso primeiro, encarar a realidade, que é um trabalho árduo, mas que é um trabalho necessário, e que se é algo que eu escolhi, eu tenho que fazer ele da melhor forma possível, né? Eu tenho que fazer o meu melhor todos os dias. Eu não posso desistir, eu tenho que me engajar, eu tenho que abraçar, eu tenho que entender que os problemas ali da escola, eu faço parte dele, ou seja, eu tenho que fazer parte da resolução. Então, se hoje a gente tem um estudante que fala que não quer participar de uma eletiva porque ele não está interessado, então a gente tem que procurar junto, toda a escola, promover uma ação, né, ouvir esse estudante, saber por que ele não quer, né? Então essa às vezes tem sido uma dificuldade, né, a audição, a gente precisa ouvir bastante para entender e depois a gente ajudar. Então, assim, se eu falar, vai ser fácil, foi assim, não. Primeiro é que a gente vai encontrar barreiras, muitas barreiras, mas a gente tem que se unir, porque unido a gente consegue encontrar soluções de forma mais rápida, né? Parcerias, isso depende de toda a escola, não é só o gestor da escola que é o responsável por buscar parcerias. Então, às vezes, a gente tem um professor que tem um grupo, um ciclo de amizade, que ele consegue um parceiro para uma eletiva do colega, né? Então, assim, a minha eletiva é sobre o direito, então, mas eu não tenho contato com nenhum advogado, com nenhum promotor, mas meu colega tem. Então, são essas atitudes que acabam ajudando no dia a dia, na rotina, melhorando essa rotina, melhorando, né, todo o astral da escola, né? Então, assim, essa escola, com o tempo, ela vai ter todo esse astral. Tem dia que a gente está num astral, né? Mas tem dia que não está legal. Mas isso faz parte da vida, né? São desafios diários. Então, ali, no dia em que um não tiver com um astral muito legal, se a gente tem um engajamento, tem um alinhamento, o outro vai estar. Então, aquilo vai acabar contagiando um colega, e aí a gente supera com mais rapidez. Muito obrigada, professor Elisandro. Foi uma conversa muitíssimo esclarecedora, sim. Né? A gente tem uma outra visão de um professor que faz parte desse modelo da escola da escolha, né? E com essa bagagem que o senhor tem. Então, muito obrigada pela sua colaboração aqui com a José Marcondes. E sinta-se convidado sempre quando quiser se chegar aqui ao nosso cantinho, ao nosso Comunica, e está convidado também para um dia, né, aí quem sabe, vir ao Paraná, vir a Laranjeiras do Sul, conhecer a nossa instituição.
Tudo bem. Eu fui pesquisar aqui a distância que nós só estamos a 2.500 né, 500 de alguma coisa de E distância. Só 35 horas de viagem de carro, né? Então, assim, esse momento da pandemia nos possibilitou outras coisas que a gente não estava, que a gente não visualizava, né? Participar, né? A pandemia tem, claro, o seu lado ruim, muito, né? Trágico nisso aí tudo, mas a gente teve que se reinventar, e dentro dessa reinvenção, a gente está tendo essa oportunidade de estar conversando. Eu gosto de falar, de trocar figurinhas, eu gosto muito de fazer isso. Então, assim, não sei se atendeu à expectativa de vocês, mas é um pouco, né? A gente teve um tempo para falar de 3 anos de uma escola. Pode ser que, às vezes, não consegui esclarecer tudo da forma que eu gostaria de esclarecer, mas foi uma contribuição, foi um pouco da minha experiência, muito e valiosa. estou aí aberto, disponível para outras participações dentro aí da nossa agenda, Eu e até fiquei lhe muito falei feliz que por era de 10 a participar. 15 minutos, né? Estava aqui verificando e já nos alongamos aí. Isso. Foi muito bom, Então, professor. Muito obrigada. e eu que agradeço, foi uma honra para mim estar falando um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui, e sempre falo do trabalho com alegria, e falo também dessa aprendizagem, né? Quando eu decidi entrar nesse modelo foi para aprender, e realmente todos os dias é algo novo que a gente aprende, e é isso também a gente aprende e repassa, né? E a gente aprende também muito com os estudantes, porque às vezes a ideia que a gente tem é que a gente só ensina, e os estudantes têm muito a ensinar para a gente também nessa jornada.